Mas, enfim, o Corinthians tem jogadores que estão muito abaixo de nível técnico. E eu queria te fazer uma pergunta. O problema é que é abaixo do nível técnico com folha salarial alta. Exatamente isso. O Corinthians tem uma das maiores folhas. Qual que é o ranking? O Flamengo é disparado o dono da maior folha salarial, era de 30 milhões. Depois das últimas contratações, essa folha hoje está batendo uns 33, 34 milhões de reais. O Flamengo tem mais de 10 jogadores acima de R$1 milhão mensais. Como é que tem dinheiro para pagar isso aí? Os caras têm faturamento acima de R$1 bilhão. É assim, o que mais chama a atenção do Flamengo, rapidinho uma parte, é que o Flamengo... Não, rapidinho não, pode falar aí. É que o Flamengo deita e rola nas finanças e não lidera uma rodada do Campeonato Brasileiro desde a última rodada do Campeonato de 2020. Então, assim, pelo mundo, quando a gente vê clubes hegemônicos do ponto de vista financeiro, esses caras são hegemônicos também no Campeonato Nacional. É o Bayern na Alemanha, é o PSG na França e por aí vai. O Flamengo é hegemônico nas finanças, ele tem capacidade de faturar, por exemplo, quase o dobro em relação ao Corinthians, mas não lidera uma rodada do Campeonato Brasileiro desde 2020. Foi Galo e Palmeiras, né? 21 Galo e 22 Palmeiras. Exato. Mas uma rodada. Sim, uma rodada. Mas você não acha que essa capacidade... forte, eu não sabia disso, você não acha que essa capacidade financeira, enfim, está muito atrelada, o Corinthians, a desconfiança dos patrocinadores com a diretoria, com a gestão que acontece no Corinthians? Mas a camisa do Corinthians é a segunda mais valiosa do país, perto da do Flamengo, cara. Mas por que você diz isso? Por conta do tamanho do Corinthians. Essa outra coisa, a gente vai se perder. Dá uma resumida aí. Eu vou voltar na folha salarial rapidinho. Tá, o Corinthians, o Flamengo acima dos 30 milhões de reais. Segundo lugar, empatado entre Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras com 20 milhões de reais. Então, assim, ter Juan Oliveira como titular, Adson como titular... Murilo como titular, que é jovem... E com uma folha de 30 milhões é sinal que tem Bidu, muitas vezes. É sinal que tem muito jogador que não está sendo utilizado, que ganha muito dinheiro. Voltando agora para a parte da camisa. O Corinthians é muito respeitado no meio publicitário. No mercado publicitário, por conta do tamanho do torcedor e do engajamento. Consumo também. E o trabalho do Colagrossa é um trabalho bom. A ponto de o Corinthians hoje ter uma camisa poucos milhões de reais menos valiosa do que a do Flamengo. Poucos milhões de reais. E bastante à frente. Eu publiquei recentemente, eu não vou lembrar os números, mas é algo como 117 milhões de reais para o Flamengo por ano, com todas as propriedades do uniforme, sem o fornecedor de material esportivo. 115 milhões de reais para o Corinthians. Então, a diferença mínima. Pequena. E 81 milhões de reais para o Palmeiras. Já cai bastante. Mas essa é a pegadinha, né? Porque esse é o ponto, Fabrício. Porque, assim, todo mundo tem a impressão de que o Palmeiras ainda é dono da camisa mais valiosa do país. A Leila, durante muitos anos, pagou. Só que o valor de 81 milhões de reais foi fixado e estabilizado por 4, 5, 6 anos. Enquanto Corinthians e Flamengo estão deitando e rolando com novas publicidades. O torcedor palmeirense mais atento já percebeu e está cobrando muito da Leila. A Leila paga 81 milhões de reais por todas as plataformas. E aí o Palmeiras tem direito a bônus por títulos. 12 milhões pelo título da Libertadores, 10 pelo Brasileiro. Só que se não ganha nada, fica em 81 milhões de reais. Bastante abaixo de Flamengo e Corinthians. Em cima de nomes, Isso me deixa um pouco de bode, viu, o que ele falou. Porque é uma coisa que a gente tem que analisar, o torcedor tem que perceber. A gente está chegando a 2 mil pessoas online. Cara, como é que o Corinthians tem a segunda empatada com 3 e tem um time horroroso, assim, horroroso não, mas um time de jovens, um time em formação, um time meio bagunçado, desorganizado, um time... Como é que pode isso, cara? Onde está esse dinheiro? Por exemplo, você já fez esse estudo? Da onde está esse dinheiro? O Paulinho ganha 1,5 milhão de reais por mês. Isso, vamos lá. 1,5 milhão de reais por mês. O Balbuena foi embora, ganhava 800 mil por mês. Só os que não jogaram, só que eles não jogam. O William, antes de deixar o Corinthians, também ganhava acima de 1 milhão de reais por mês. O Yuri Alberto ganha 1 milhão e 200 mil por mês. O Roger Guedes tinha um salário livre de impostos de 1 milhão de reais por mês. O Renato Augusto ganha perto disso. O Juliano ganha 800 mil mensais. Cássio deve o Cássio e o Fagner também estão no teto salarial. O Gil ganha perto disso. O Matias Rojas veio para ganhar mais de 1 milhão de reais por mês. O que salva as contas do Corinthians é a presença dos jogadores da base. Esses caras é que chegam ao elenco profissional com salários bem pequenos. Bem pequeno é quanto? 35, 40 pau. Para a realidade do cidadão comum é muito dinheiro. O cara vem da base já com essa grana, né? Primeiro contato profissional. O Wesley hoje deve ganhar na casa dos 35, 40 mil reais por mês. Ele está entregando muito mais que os outros atacantes, inclusive. O Romero hoje ganha 400 mil mensais. Só que os 400 mil do Romero são péssimo negócio.